Todas que nos acompanham no nosso canal de aulas de direito, especialmente no que diz respeito às nossas atualizações. Em nossa última atualização, nós falamos do artigo 147B do CP, que trata da violência psicológica contra a mulher. Hoje, nós falaremos um pouco sobre o princípio da significância e da bagatela, aplicada aos delegados de polícia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem a promover o canal para melhorar o conteúdo das aulas. Peço desculpas por estar sendo insistente, mas é de suma importância que vocês nos ajudem. Bom, na tipicidade penal se exige, afora da ofensa, alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos. Haja vista que a ofensa ao bem jurídico é suficiente para configurar o injusto penal típico. No caso do princípio da insignificância ou de bagatela, deve-se analisar a efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta e a gravidade da intervenção estatal, que no caso de que o bem jurídico não chegando a ser lesado, pode-se afastar a tipicidade penal. É importante que se faz destacar de que a insignificância e a bagatela ou irrelevância não são sinônimos de pequenos crimes ou pequenas infrações. O tema se refere à gravidade, à intensidade ou extensão de uma ofensa a determinado bem jurídico tutelado, independentemente da sua importância. O referido princípio, ele não está previsto em lei. No entanto, ele é reconhecido pela doutrina que o princípio da significância, ele afasta essa tipicidade do fato. E que se o fato é atípico para o Poder Judiciário, também deve se apresentar igual natureza para a autoridade policial. Assim é que a doutrina nos revela. Ou seja, que o delegado de polícia deve desempenhar seu papel condizente com a estrutura racional e legal de contenção do poder punitivo, sendo necessário e natural que disponha de juízo necessário e apropriado para atribuir a tipicidade do delito, ou se o fato é atípico. Também que, em sendo atípico, não pode ensejar persecução penal e a consequente manutenção do indivíduo preso em flagrante, ou não, em função da situação da insignificância. Já, de acordo com o entendimento do STF, para que seja aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela, devem estar presentes os requisitos objetivos relacionados à vítima, em sendo os requisitos objetivos o grau mínimo de ofensividade da conduta do agente, a ausência da periculosidade social da ação, o comportamento e
a reprodutividade em grau reduzido e que a lesão juridicamente provocada seja ela inexpressiva. Já em relação aos elementos subjetivos, deve-se verificar a reincidência, a habitualidade delitiva e a condição ou não de militar do agente, os quais estão ali presentes, se estando presentes, vedam a aplicação do referido princípio. Quanto à reincidência, não há divergência jurisprudencial. Também, como as condições da vítima para dimensionar a extensão do dano a ela causada. Já o Superior Tribunal de Justiça, ele tem decidido que não cabe o delegado de polícia decidir sobre os efeitos da bagatela ou insignificância, e que a análise quanto à insignificância ou não do fato seria restrito ou restrita ao Poder Judiciário. Deve ser feito em juízo. Cabe à autoridade policial, no caso o delegado de polícia, o dever legal de agir em frente ao suposto fato criminoso. Ou seja, em qualquer caso em que um sujeito venha a cometer uma conduta que em tese seja ela criminosa, deverá ser ele atuado em flagrante. Só então, dentro do prazo legal, deve ser encaminhado para o Poder Judiciário de acordo com o artigo 306, parágrafo 1º do CPP, do Código de Processo Penal. Então, só o juiz é que poderá decidir. O nosso questionamento é se o delegado de polícia, tendo como base o princípio da bagatela e da insignificância, poderia deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante ou instaurar o inquérito policial. Haja vista que em sede ministerial tem sido decidido, inclusive o ministro Celso de Mello tem decidido que o delegado de polícia abre aspas, o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. E são decisões do STF. Ou seja, o delegado de polícia deve ser o primeiro a garantir os direitos fundamentais do cidadão, evitando abusos contra aquele cidadão, praticados contra aquele cidadão, e assegurando o exercício de suas garantias constitucionais. Para concluirmos, nós podemos afirmar, pelo que falamos, que para a autoridade policial, no exercício de suas atividades, não existe dúvidas que não possuem o cunho meramente administrativo, mas sim pré-processual, sendo o delegado de polícia o primeiro a realizar uma análise técnica jurídica do caso concreto e que deve resguardar os direitos e garantias fundamentais daquelas pessoas que ali se está a ela atribuindo a prática de uma infração penal. Pensando desta forma, não há necessidade de que a autoridade policial verifique não apenas a presença dos indícios de autoria e materialidade, mas também os elementos que compõem o crime, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Em outras palavras, tem-se oportuno salientar que o delegado, como primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão, no exercício de sua função, não pode deixar de aplicar o princípio da insignificância, quando presente os seus requisitos, pois não resta apenas aplicar a atividade investigativa,
mas também cumprir com a sua missão constitucional, evitando abusos e constrangimentos indevidos. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Esperamos também contar com todos vocês em uma próxima atualização e desejamos um forte abraço a todos. Até lá, então.